Fala aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Elian, bem-vindo ao Camisa 5 e hoje nós vamos falar aqui do empate de 1-1 do Flamengo com o São Paulo, galera. Já começamos, né, com duas diferenças do último jogo contra a Chapecoense. O Alexandro na esquerda no lugar do Ayrton Lucas e a entrada do Lohan na direita no lugar do Plata, que não pôde jogar este jogo. Acho que o Flamengo era favorito para esse jogo, poderia ganhar, mas acabou não ganhando. E aqui, galera, né, já começa, eu acho, no início do jogo, assim, uma boa pressão do São Paulo. O Flamengo, eu acho que estava mal na saída de bola, sinceramente. O Flamengo não estava conseguindo trocar passes com qualidade. Eu acho que estava sim trocando passes, mas não estava trocando os passes com a qualidade que se devia o Flamengo. Então, sai um gol do São Paulo, né, não lembro com quem, mas sai um gol do São Paulo, mas estava claramente impedido. E o São Paulo já tinha conseguido mais ou menos o mesmo tipo de chance duas vezes, só que aí o São Paulo também não consegue chegar ao gol. Também tem um lance do Flamengo que tem uma briga, mais ou menos, uma briga de espaço na área. Samuel Lino toca para trás pro Pulgar, que acaba chutando na trave, quase fazendo um gol. E infelizmente não foi gol, mas jogo que segue. E eu falo aqui, o primeiro tempo aqui bem paradinho. Acho que o São Paulo, acho que estava, vamos considerar aqui, pro aspecto, São Paulo estava muito melhor do que o Flamengo, porque estava conseguindo defender muito bem, estava conseguindo até que criar algumas chances, mas acaba que no gol mesmo, o São Paulo, se eu não me engano, tirando o impedimento, né, estava com 0 finalizações no gol do São Paulo. Para você ter uma noção, no primeiro tempo. Aí jogo vem, jogo passa, aí acaba saindo o gol do Flamengo com o Léo Pereira. Foi numa jogada de escanteio que o Lohan bate. O Lohan, aliás, que eu acho que não faz um grande jogo, mas você vê uma certa importância, principalmente nesse gol de escanteio. O Lohan bate, o Jorginho toca para trás, cabeceia para trás, que acaba indo o Léo Pereira, e o Léo Pereira faz o gol para o Flamengo, abrindo o placar por 1-1. Aí passa um pouco de tempo, o jogo estava até que pior para o São Paulo no momento. Só que aí vem, sinceramente, foi um vacilo dos volantes, do ponta do Flamengo, que eu acho que estava o Samuel Lino na hora, na direita. O Emerson Real falhou alguém. Talvez foi mais um erro coletivo, mas falhou alguém na hora de ir para cima do Osório, que não tinha, tava completamente, um zagueiro e estava completamente sem marcação, e pôde fazer o cruzamento completamente livre para o Caleri, que aliás estava sendo marcado pelo Vitão, mas o Vitão não faz uma boa marcação, e o Caleri faz o gol e empata o jogo. Nesse momento eu já percebi, eu pensei que talvez, muito provavelmente ia ser empate, porque é o típico cara do Flamengo tomar um gol assim e ficar empatado. É típico. E, né, aí também acaba entrando a Arrascaeta durante o jogo, e vai se desenvolvendo, o jogo fica mais pro final. Aí tem uma entrada de Wallace, Everton Araújo, Cebolinha. Cebolinha que, aliás, sinceramente, eu não quero contar nem um pouco com ele, porque nenhum dos jogos ele tá jogando minimamente bem. Ele tá fazendo
apenas sendo mais um jogador em campo, mais um qualquer em campo, sinceramente. Não acho que talvez falte a vontade, porque ele já sabe que vai sair do Flamengo, ele já espera sair do Flamengo no final do ano. Mas assim, o Cebolinha não tá conseguindo jogar completamente, não tá conseguindo jogar bem, por isso que talvez, até muita gente tá perguntando, mas como que o Almada vai jogar no Flamengo? Já tem tanto jogador, talvez o Almada podendo entrar de titular ou até como reserva, né? Na esquerda, no meio, ele pode fazer tantas essas duas funções e também contando o estado físico dos jogadores. Por exemplo, o Arrascaeta, que tá voltando de lesão agora, não poderia ser titular. Se um Samuel Lino não estiver disponível, poderia completamente ser titular. E isso seria o a mais do Almada no Flamengo. Isso que seria incrível. Por isso que é uma contratação incrível que o Flamengo poderia ter ao contratar o Almada, que já se provou no futebol brasileiro. Mas então, com a entrada, por exemplo, de Wallace Ian, tem uma jogada que eu acho que ele batalha muito mesmo. Ele vai para cima, a bola ia sair para a linha lateral, mas ele toca para trás, dá um toquinho no Arrascaeta, que sobra pro Samuel Lino, que faz o gol. Infelizmente o gol estava impedido e o semi-automático agindo. Foi um gol corretamente anulado, mas foi pelo apenas pezinho do Wallace Ian, né? Infelizmente. Assim, muita gente fala, ai meu Deus, o impedimento é horrível porque tira os lances milimétricos, deveria ser metade do corpo. Eu acho que é bom o impedimento ser assim, desta forma, mesmo que milimétrica, porque é assim algo que não cabe interpretação. Se fosse metade do corpo, e teríamos duas questões, aliás. A questão de interpretação do árbitro, o que é a metade do corpo para frente, né? Teria que definir qual que é a metade do corpo, o árbitro. E também teria a questão, os impedimentos ainda continuariam sendo milimétricos, que por exemplo, seria metade do corpo mais 1 milímetro à frente. Aí muita gente iria reclamar do mesmo jeito. E por isso que eu tô gostando do impedimento, principalmente com o semiautomático. Assim como tá, apesar de ter anulado sim o gol do Flamengo, eu desejava o Samuel Lino, o Wallace Ian, estar um pouquinho mais atrás do que essa regra do impedimento não existir. Eu acho que é muito bom a regra do impedimento assim como está. Aí temos, aliás, mais duas jogadas com Samuel Lino. Uma jogada de jogo aéreo e a segunda jogada com o pé. Eu pensei mais que seria um cruzamento ali, mas ninguém chegou. E acaba que o jogo fica assim 1-1 para o Flamengo e São Paulo. Assim, por São Paulo eu acho que é um bom resultado, porque mais por um aspecto moral. O Flamengo é completamente horrível, porque a partir daqui o Flamengo tem que ganhar. Não pode depender do Palmeiras ficar perdendo ou empatando, não. É a gente que tem que ganhar. Não é o Palmeiras que tem que perder. Não é o Palmeiras que tem que empatar. A gente tem que ganhar. E a gente tem que continuar assim. O Flamengo tem que continuar. Hoje foi um vacilo, sim, porque o Flamengo tem mais jogadores de qualidade. São Paulo tá em 30 mil crises diferentes, né? Não querendo falar mal do São Paulo. São Paulo, eu gosto muito do time do São Paulo, mas tá em, vamos dizer assim, uma crise. E o Flamengo consegue empatar com esse time. Eu acho, o Rossi, eu não vi muito trabalho dele, não teve quase nenhum. O único era uma bola muito difícil de impedir no cabeceio do Caleri. Da linha de zaga, o Vitão, acho que hoje vai mal, parece meio desconfiante, ele quase entregou alguns gols. O Emerson Royal vai o normal dele, Alexandro mediano, Léo Pereira faz o gol, e também eu acho que ele estava bem na linha defensiva.
Os volantes, para mim, não foram tão bem, não estavam construindo tão bem, tanto o Jorginho quanto o Pulgar. O Samuel Lino, aliás, faz um jogo bom, ele cria chances, ele tenta finalizar também. Ele iria fazer um gol, mas estava impedido. O Samuel Lino, eu acho que ele faz um bom jogo. O Bruno Henrique não consegue tocar tanto na bola. Lohan faz. É um jogo mediano para bom, mas eu acho que ele pode ter sequência no time. Eu só não gosto do Lohan assim como titular garantido. Tem que voltar o Plata ou ter alguém para esse lugar na direita. E o Pedro não teve muitas chances para ele hoje, então acaba que ele acaba passando desapercebido. Então isso foi o jogo. Aliás, também falando do Wallace Ian, eu acho que talvez ele voltou bem da intertemporada, tanto que eu acho que, sinceramente, o gol que o Flamengo seria de empate, né? Se não fosse pedido, ou de vitória, né? Mas ele participa muito, briga muito para tentar fazer o gol. Eu acho que a questão a única coisa de ele tentar discutir em campo. Eu acho que ele tem que parar um pouquinho. Tem certos momentos que você deve falar, você deve se impor sim, mas ele deve parar um pouquinho disso, o Wallace Ian. E, sinceramente, se o Flamengo conseguisse vender agora, eu ficaria muito satisfeito, mas, infelizmente, o Cebolinha, né, conseguisse vender o Cebolinha, mas eu tenho certeza que não vai conseguir. O Cebolinha vai ter que ficar aqui até o final do ano e vamos ter que contar com um jogador não tão bom. Mesmo como reserva, ele não é tão bom assim para o Flamengo. Então é isso, galera. Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês vão deixando o like, se inscrevem no canal aí. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, galera. Até o próximo vídeo e tchau!